mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Hoje é sábado, dia 27 de setembro. Mais um dia que Deus nos concede para desfrutar da sua palavra. Juntas com vocês, desfrutamos também da Bíblia, a palavra do roteiro anual, e iniciamos o programa com provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Provérbios, capítulo 24, versículo 7. Temos como título hoje a infinita sabedoria de Deus. Jó, na sua insensatez, chegou a censurar o Todo-Poderoso. Quando, porém, Deus lhe apareceu no meio de um redemoinho e revelou-lhe uma pequena amostra de sua sabedoria na criação, Jó não resistiu e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó 44, 5. Somente o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2, 6 e 7. Todavia, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Mas nós somos de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 21, 30. A palavra da cruz para quem crê é o poder de Deus para a salvação e é a sabedoria de Deus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Feliz final de semana para todas as nossas amadas irmãs, todas as nossas ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Irei ler a semana 1 do sábado, do alimento diário. E o ler com oração é: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Salmo 110, de 1 a 2. O título da mensagem é: a Igreja sujeitará todas as coisas a Cristo. Como membros do corpo de Cristo, fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. Tínhamos uma vida vazia sem Cristo, sem realidade e verdade. Essa vã maneira de viver refere-se à vaidade, à falsidade, à ausência de sentido. Porém, Deus nos resgatou para nos encher de Cristo, para nos encher da verdade. 1 Pedro 1, 18 a 19. Vivíamos exatamente assim, na vaidade dos pensamentos, alheio à vida de Deus, corrompidos pela concupiscência do engano. Nossa realidade era de vaidade e mentira.
mas agora a Deus. Ele deseja encher-nos da verdade que há em Jesus, e isso começa pela renovação da mente. Como renovar a mente? Colocando-a no Espírito. E como colocá-la no Espírito? Por meio da palavra. No passado, aprendemos a voltar nosso ser ao Senhor, invocando o seu nome. Quando dizemos, ó Senhor Jesus, conectamos-nos com Deus. Assim como o celular precisa de conexão para funcionar, nós também precisamos conectar-nos com o Senhor. Entretanto, essa conexão tem um propósito: receber sua palavra, receber a verdade e nos encher de sua vida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A transformação da alma começa pela renovação da mente, que se dá pela palavra. Por isso, para que a igreja se torne a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas, ela precisa primeiramente se sujeitar totalmente a Cristo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 26 a 27. Por meio da lavagem de água pela palavra, os elementos do velho homem e da vaidade dos pensamentos são substituídos pelos elementos da vida e da natureza de Deus. Deus nos está enchendo de Cristo, da vaidade divina, até que a igreja seja santa e irrepreensível. O objetivo da criação do homem é sujeitar todas as coisas a Cristo por meio da igreja. Hoje, Cristo está assentado à direita de Deus, como mostra o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Cristo já está acima de todos, mas nem todos estão sujeitos a ele. Deus prometeu colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E como fará isso? Por meio da igreja. Esse cetro do poder será enviado de Sião, que representa a parte forte da igreja, aquela que se preocupa com o reino de Deus, com a fortaleza de Davi. Você quer fazer parte de Sião? Ser apenas cristão não basta. Precisamos estar engajado na luta pelo reino. O Senhor precisa de todos, tropas, capitães e intendentes engajados nessa batalha. Desde 2021, quando recebemos a promessa que está no Salmo 110, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Deus tem derramado jovens como chuva suave, como esse orvalho que emerge na aurora. Aqueles adolescentes que na época tinham 13 ou 14 anos, hoje têm 18, 17 ou 18 e já estão na linha de frente da batalha. Alguns se tornaram missionários no Japão, outros na Europa, outros na África. Estamos muito felizes e entusiasmados, pois estamos vendo esse exército se formar. Por isso, não podemos parar. Finalmente, o Senhor tem esperança de concretizar sua vontade e está usando-nos para isso. Que privilégio fazer parte dessa obra. Jesus é o Senhor. Está chamando os que amam a sua vida. Vamos fazer imersão no sábado? Deus está chamando os que amam a sua vida. Deus está chamando os que amam a sua vida. Deus está chamando a Melissa. Deus está chamando a Olivia. Deus está chamando o Benjamin que ama
sua vinda. Deus está chamando os que amam a sua vinda. Deus está chamando a Melissa. Deus está chamando a Olivia. Deus está chamando o Benjamin, que amam a sua vinda. Que amam a sua vinda. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti, como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e graças ao Senhor, hoje é sábado, né? Já final de semana, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, hoje é o último dia da semana, né? E estamos aqui descansando no Senhor, né? Esperamos que você também esteja desfrutando, né, de tudo que o Senhor está fazendo, né? Te ver, o Evangelho está sendo pregado aí, né? Os irmãos em toda a terra pregando o Evangelho, levando as boas novas aí a todas as nações, né? E assim nós estamos cooperando, né, com o Senhor para que Ele regresse, né? Amém? Apressando e esperando a volta do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por estarmos vivendo esses tempos finais, Senhor, por estarmos na igreja, estarmos protegidos dentro da arca. O Senhor está dirigindo todas as coisas para nós, o Senhor também está dando suprimento para nós, provisão, alimento que o Senhor tem dado para nós todos os dias. Palavra não falta na vida da igreja, graças ao Senhor, palavra fresca, pastos verdejantes para nós. Muito obrigada, que o Senhor possa nos achar fazendo assim, sendo fiéis, também alimentando-nos uns aos outros, fazendo a palavra circular no nosso meio. Obrigada, Senhor. Palavra em abundância para a vida da igreja, graças ao Senhor. Muito bem, amadas irmãs, nós vamos começar mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos ler capítulos 51 a 53 e vamos ver as profecias sobre Jesus Cristo, né? Como o servo. Palavra de conforto para Sião. Esse é o título do capítulo 51. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Amém? Versículo 1. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha, da qual vocês foram cortados, e para a pedreira, de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como o Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graça e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. O Senhor faz o povo se lembrar aí de Abraão e Sara, né? Que embora idosos, receberam a promessa de ter um filho, né? E eles são descendentes deste casal aí, Abraão e Sara, né? Então, o Senhor é poderoso para restaurar Sião. E esse mesmo Deus é poderoso para tirá-los da Babilônia, né? Levá-los de volta para Jerusalém. Aconteceu, né? Quando Ciro vence a guerra contra a Babilônia, ele tira os cativos de lá, né? E depois decreta uma lei que eles possam voltar para sua terra e reedificar a cidade. Versículo 5. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece. E os meus braços dominarão os povos.
as terras do mar que aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Escutem vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão como fazem com a roupa, e os bichos as comerão como fazem com a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta, como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Raabe aqui é um monstro da mitologia grega, e o Senhor compara a Egito, né, com esse monstro marinho. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão, e voltarão em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? Ou do filho do homem que não passa de erva? Por que você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. O Senhor prometendo aqui tirá-los ali do cativeiro da Babilônia, né? Pois eu sou o Senhor seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confia você as minhas palavras e protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião, você é o meu povo. Ó Senhor Jesus, que ânimo, né? O povo ouvir essas palavras realmente animou o povo, né? Acorde, acorde, levanta-se a Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Essas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isso. Você que está aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor. O Senhor, seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, os que lhe disseram, abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como chão e como rua para os que passavam. O Senhor prometendo aí vingar, né? Vingar o seu povo e destruir Babilônia, que humilhou o povo de Israel. Então, o Senhor faz justiça e traz eles de volta. Como acontece isso? Porque o Senhor levanta Ciro. Então, o Senhor usou, né, essa expressão, né,
Eu sou o Senhor dos exércitos, né? Isso. E por que existe um exército? Porque tem guerra. E existe um general nesse exército, que é o próprio Deus. Então o Senhor vai lutar contra a Babilônia, né? E ele usa Ciro, né, como um braço, como uma mão para defender o seu povo. Né? Capítulo 52. Deus salvará Jerusalém. O Senhor continua encorajando o povo, né? Porque numa guerra precisa de ter esse encorajamento, né? Levantar a moral da tropa, né? Não é verdade? Então, Deus continua encorajando seu povo no capítulo 52. Acorde, acorde, ó Sião, revista-se de força, vista suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante, sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivo, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Por isso naquele dia saberá que eu sou quem diz, eis-me aqui. O Senhor está sempre pronto, né? Você invoca, ó Senhor Jesus, né? Ele está pronto ali para te socorrer. Amém. Versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Agora aqui o Senhor está falando de Jesus Cristo. Esse versículo é mencionado por Paulo, o Senhor aqui, trazendo boas notícias para o povo, né? Que eles iriam voltar para Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo também usa esse versículo mencionando as boas novas como o evangelho. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria, e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Agora o Senhor encoraja eles a saírem de Babilônia. Né? Versículo 11. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura, saiam do meio dela. Purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Então, o Senhor profetizando aqui que eles iam sair calmamente, né? Porque Ciro iria ganhar a guerra, né? E iria tirá-los de lá, né? A gente fala Ciro, mas é a mão do Senhor que está por trás, né? Que é a mão do Senhor que está usando Ciro para tirar o povo da Babilônia, né? E eles teriam que escolher, né? Porque o decreto de Ciro diz para aqueles que quiserem voltar para Jerusalém, podem vir. Então, eles vão ter que escolher. Então, aqueles que escolherem, né? E voltar para Jerusalém, certamente serão abençoados aí pelo Senhor, né? Porque eles têm um coração de voltar e reedificar a cidade. E o Senhor é a sua retaguarda. O Senhor diz que Ele está adiante deles e também é a sua retaguarda. Então, adiante e na retaguarda, quem está cuidando do povo é o próprio Deus.
O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Aqui nós vamos ver Jesus Cristo como o servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Versículo 14. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Interessante, né, que a gente vê imagens, né, de Jesus, né, com seus olhos azuis, né, e a palavra nos diz que ele era como uma raiz de uma terra seca e não tinha formosura nenhuma, aparentava mais do que a sua idade. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui se referindo à sua morte de cruz, né? Que todo o pecado da humanidade foi colocado sobre o Senhor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aqui se refere à passagem que ele é colocado, né, na cruz junto com os malfeitores ali, né? Ele estava com os ímpios ali, né? Mas com o rico esteve na sua morte, porque quando ele morre, quem vai buscá-lo é José de Arimateia e Nicodemos, né? E eles então preparam uma sepultura para o Senhor. Conseguem a permissão, né, de Pilatos e o retiram da cruz para levá-lo ao sepulcro, o qual ninguém havia usado, né? O Senhor foi sepultado com honra, uma sepultura nova, né? Uma referência para você, João, capítulo 19, versículos 39 a 40, que relatam o sepultamento do Senhor aí por Nicodemos e José de Arimateia. Versículo 10.
Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor Jesus, a morte de Cristo, né, justificou a todos nós, né? E hoje nós só temos acesso ao Senhor porque Ele foi esse servo obediente, né? Ele é o próprio Deus, né? Mas Ele foi um servo, obedeceu ao Pai em tudo, carregou sobre si todos os nossos pecados, né? E nos justificou. Amém! Esse é o nosso Senhor maravilhoso, né? Que buscou-nos, né? Tem um hino que fala, buscou-nos com ternura, Jesus, o Salvador, né? Oh, Senhor Jesus. Tem um outro hino também que diz, o que te fez morrer por mim, Senhor? Vamos ver se eu consigo colocar para a gente desfrutar. Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais uma leitura bíblica, e que essas palavras possam mexer com a gente, né? Trazer alegria, né, para o nosso coração, sabendo que esse Deus, né, está à nossa frente e também na nossa retaguarda, cuidando de nós, né? Ele deu sua vida por nós. Você quer mais prova de amor do que isso? Né? Não tem. Né? O Senhor realmente nos amou e continua nos amando e amará por toda a eternidade. Graças ao Senhor, nós também podemos retribuir esse amor, né? Graças a Deus. Nós amamos o Senhor também. Amém. Ficamos por aqui, mas ainda tem mais palavra para você. A irmã Lene está chegando aí com Salmos, Provérbios e o livro de Efésios. Bom sábado para todas e até amanhã. Domingo a gente vai estar aqui também, se Deus quiser. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Jesus é o nosso Senhor. Sábado, final de semana, hoje 27 de setembro. Vamos continuar com a leitura bíblica, lendo Salmos capítulo 69, a partir do versículo 19 até o 36. Vamos ler também o Provérbio capítulo 24, versículo 7, e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 33. Iniciando com os Salmos, ainda no capítulo 69, que fala sobre um grito de angústia. 19. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenham acesso à sua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos
e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito, que a tua salvação, ó Deus, me imponha num alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Amém. Agora, Provérbios, capítulo 24, e o versículo 7, que fala da sabedoria. A sabedoria é elevada demais para um insensato. No tribunal, ele não abre a boca. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 3, que fala assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Bom dia. Que te fez morrer por mim, alguém tão vil, teu inimigo assim, tomaste meu lugar lá na cruz e foste maldito por mim, ó Jesus. Fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Tamanho amor e tal mercê jamais se viu, não pude entender. Amaste um inimigo teu, oh como amaste alguém como eu. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e este maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Outrora eu zombei de ti, te desprezei por muito tempo aqui, mas com paciente e forte amor, há muito amaste a mim, ó Senhor. Oh, que te fez morrer, teu sangue aqui beber, e fez-te maldição por mim, que misterioso amor te fez morrer, Senhor, e dar a vida aqui por mim. Eu fui alguém que só pecou, e meu viver pecado expressou. Rebelde foi o meu coração, mas tu
tocaste com tal compaixão. Fui inimigo teu, mas teu amor venceu. A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Voltei-me a ti, estavas lá, com teu amor fiel a me esperar. Não pude mais lutar contra ti, a esse tão forte